O servo de Deus tem uma marca, e essa marca que o servo de Deus tem, ela faz uma distinção entre o trigo e o joio, entre aquele que de fato foi salvo pela graça de Deus, ou aquele que não foi salvo, tão somente teve um momento de emoção, se arrepiou, se lançou aos pés de Cristo num culto e disse: eu aceito o Senhor, mas na verdade não aceitou. Ele foi comovido talvez pelos louvores muito bem tocados, talvez ele foi comovido por uma palavra muito bem pregada, por uma boa oratória, por um pregador eloquente, mas não pela graça de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, porque ele sim, de fato, convence o homem do pecado e do juízo. Não adianta, irmãos, preparar aqui na frente absolutamente nada, confiados em nós mesmos, no homem, porque o culto não é preparado para aqueles que se achegam aqui na casa de Deus. O culto é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é para o louvor de Deus, e a palavra sendo pregada com fidelidade faz com que o Espírito Santo ele seja lançado ao nosso coração e ele venha imputar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que eu ouvi de fato a palavra de Deus com os meus ouvidos? Ou será que de fato eu ouvi a palavra de Deus com a minha alma? E a minha alma de fato foi liberta dos grilhões do pecado, dos grilhões do inferno. Então o que vai dividir aqui uma marca do cristão que nós devemos analisar a nós mesmos, para saber se nós fomos alcançados pela graça de Deus, é o perdão. Então Pedro, ele se aproxima diante de Cristo e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Aí Jesus diz: não, 70 vezes 7. Aí tem pessoas, que são curiosas, aí vai multiplicar na calculadora, vai ver, aí começa a contar nos dedos, durante o dia, durante a vida, durante o ano. Mas não, 70 vezes 7 era uma tradição, era cultural isso dentro de Israel, dizendo infinitamente. Não se pode contar, não se pode medir. E Cristo apresenta uma parábola aqui, diante de Pedro, que expressa muito bem isso. Na cultura de Israel, quando nós vamos nos dedicar a ler a palavra do Senhor, existe algo que nós chamamos de paralelismo. Cristo fala algo e ele repete embaixo com uma explicação mais profunda, para trazer luz à mente daqueles que são os ouvintes. E ele faz exatamente isso aqui, mais uma vez. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Como assim? Não entendi. Deixa eu te explicar direito, eu vou lançar uma parábola para você entender. Então Jesus, ele começa aqui a sua parábola. Imagine um rei, um homem poderoso. O reino de Cristo é exatamente dessa forma. Quem está no reino aqui na terra? Porque o reino não começa lá na eternidade. O reino começa aqui. Quando Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou, ele estabelece o seu reino, o seu poder, o seu povo, o seu poderio. Então aqui no texto ele diz: um rei muito poderoso, ele chama um servo diante dele, e esse servo estava devendo 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma noção da quantidade dessa dívida absurda que Jesus lança na parábola, era como se fossem todas as províncias de Israel, Judá, Galileia, tudo, Israel inteiro, devendo um ano inteiro de impostos. Ou seja, a arrecadação de imposto de todo Israel durante um ano não chegava próximo dessa dívida que um homem só estava devendo diante do rei. Ou seja, algo absurdo, algo que nenhum homem podia pagar,
Nem o homem mais rico da face da terra, naquela contemporaneidade, não tinha condições de pagar algo dessa magnitude. Então Jesus diz: imagina um homem se achegando diante do rei todo-poderoso com essa dívida. E o rei pega esse homem, pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai executar sobre ele o juízo, porque esse rei é justo. Essa é a condição em que eu e você estamos diante de Deus. Você tem uma dívida impagável, que você, por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você tente ser bom, jamais você pode pagar a dívida que você, que eu, que nós devemos ao Rei dos Reis, a Deus. E essa dívida se chama pecado. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E o salário do pecado é a morte. No Éden, Deus disse ao seu filho Adão: se você pecar, certamente você morrerás. Deus é justo, Ele falou, e agora? Se Deus falou, Ele vai cumprir, sim ou não? Vai cumprir. Então a humanidade inteira está debaixo da condenação de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus santo. E todos os homens transgressores merecem o quê, irmãos? Merecem a morte, merecem o juízo desse Deus santo, poderoso e bendito. É assim que o mundo, que a humanidade se encontra diante de Deus. Mas a palavra de Deus disse que esse rei olhou para aquele servo e, movido de compaixão, ele o perdoou. Por que que ele perdoou? Aquele servo merecia? Merecia? Não. Aquele servo fez alguma coisa para achar graça aos olhos do seu senhor, do seu rei? Não. O que que você fez? O que que eu fiz? O que que nós fizemos para que Deus se movesse de compaixão e enviasse seu Filho a Jesus para morrer no meu e no seu lugar? Nós não fizemos nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você fazer qualquer coisa. Não foi pelas suas obras, não foi pela presciência de Deus, Ele olhou num futuro aberto, não. Deus determinou, Deus decretou. Você vai ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. O pecado, a dívida impagável que estava cravada sobre você, vai ser retirada por Cristo antes do mundo começar. E quando Cristo vem de fato, há mais de 2000 anos atrás, Ele efetiva, Ele faz com que a vontade de Deus, que estava pré-estabelecida antes da fundação do mundo, ela se cumprisse quando na cruz Ele diz: tetelestai, está consumado. Pai, a tua vontade. Lembra, Pai, aquilo que nós falamos desde a eternidade, antes do alfa e do ômega, antes do tempo cronológico, lá no tempo que não se conta, naquilo que nós chamamos de atemporal. Nós acordamos de que eu viria à terra de fato e eu pagaria pelo preço impagável. Nenhum homem poderia pagar esse preço, mas eu desci e eu paguei pela igreja, pelos servos de Deus, pelos eleitos, pelo Israel de Deus. Agora eu estou aqui, Pai, tetelestai, está consumado. Eu quitei a dívida, eu fiz não a minha vontade, mas a sua vontade. E agora, diante do exemplo de Cristo, nós que fomos salvos pela graça de Deus, vamos agir conforme a nossa vontade ou conforme a vontade daquele que nos salvou? A nossa vontade é de não perdoar. A nossa vontade é de resolver do nosso jeito.
A nossa vontade de tomar as rédeas da situação e agir conforme aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós aprendemos desde o nosso berço. Mas Jesus Cristo disse: vocês foram perdoados. Vocês não mereciam. Nenhum homem merecia salvação. Mas pela graça eu perdoei vocês. Pela graça, o justo juiz, o Rei dos Reis, ele teve que executar a sua sentença, porque ele é justo, ele é fiel. E ele disse lá no Éden, nós falamos: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Alguém tinha que morrer. Então Cristo, ele toma o pecado que está sobre a vida do seu povo, dos eleitos de Deus, do Israel de Deus, e ele arranca esse pecado de você, e ele encrava esse pecado na cruz do Calvário, e a santidade dele, e a pureza dele, ele crava sobre a sua vida, sobre a minha vida. Irmãos, quem somos nós para receber tamanha dádiva, tamanho amor? De forma graciosa, Cristo nos salvou. E se hoje Ele nos salvou, se hoje Ele nos perdoou, nós, como seus discípulos, como cristãos de fato que somos, nós também vamos perdoar. Nós vamos falar com Deus, orar, colocar diante de Deus as nossas limitações, as nossas fragilidades. E Deus, aquele que nos salvou, Ele também nos vocacionará para que nós possamos olhar para o próximo e falar aquilo que Cristo falou na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os. Não lhes impute este pecado, perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que eles fazem. A nossa atitude, irmãos, é exatamente essa: é fecharmos aqui os nossos olhos em oração e buscarmos as feridas profundas que estão lá no seu interior. Mesmo que você entenda que você é forte, que você não tem ferida, que nada te alcance, feche os seus olhos e seja humilde. Desça do degrau da altivez, da soberba, olha para dentro de você. Todos nós precisamos perdoar. Todos nós temos feridas no nosso coração. E o cristão autêntico, o trigo, ele vai perdoar. O joio, ele não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, se você tem essa dificuldade, essa luta no seu coração, então identifique isso aqui e agora. E assim como aquele homem fez, se lance aos pés do rei aqui, nesse momento, e diga a ele: Senhor, tenha paciência comigo, tenha paciência, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. O que esse homem reconheceu? Ele reconheceu que ele é pobre e necessitado. Ele reconheceu suas limitações e colocou suas fragilidades em Deus. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Essa noite é uma noite festiva. Nós estamos aqui para sentar à mesa do Rei. Nós estamos aqui para glorificar a Deus pelo perdão. Nós estamos aqui para expressar o Senhor com louvores, com entendimento, com força, com gratidão. Tudo aquilo que Ele fez por nós, a dívida impagável foi quitada na cruz do Calvário. E diante disso, o que nós vamos fazer ao Senhor? Render glórias, render a Ele louvor, não somente com palavras, porque senão nós seremos comparados aos hipócritas, mas com ações, com palavras e com atitudes,
num culto e fora do culto, em 4 paredes e fora de 4 paredes, porque o reino de Deus não se resume em uma igreja local ou denominacional. O reino de Deus é você brilhando e impactando as pessoas que estão ao seu redor com atitudes que eles não esperam. O cristão é distinto e vai surpreender aqueles que te ofendem. Se alguém te der uma bofetada de um lado, você vai dar o outro. Se alguém te ofender, você vai perdoar. Se alguém te ferir, você vai orar. Se alguém te agredir, seja verbalmente, seja psicologicamente ou fisicamente, você vai buscar a Deus, irmãos. Esse é o cristão. Esse é o cristão autêntico e diferente. E esse é o ponto máximo da distinção de um cristão. Lembra dos nossos irmãos do passado? Seus filhos eram pegos. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Mãe. A grande massa aqui. Imagine os seus filhos sendo tirados de você durante o império, ou aqui no Brasil mesmo. Imagine, o exército vem, ou a marinha vem, polícia, toma seu filho de você e convoca Vila Velha inteira para estar em um grande palco. Seu filho é colocado lá no meio do palco. Feras, leões, famintos, presos ali, querendo devorar o seu filho. E aí colocam você diante de toda a multidão de Vila Velha. E o prefeito, o governador, o presidente, chega para você, olhando nos seus olhos, e diz: nega o teu Deus, e eu poupo a vida do teu filho. Ao invés de negar, você começa a glorificar. Ao invés de recuar, você bendiz ao Senhor de todo o seu coração e diz: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que se meu filho tombar aqui nessa arena, quando eu também tombar, nós estaremos na glória. Eu sei, eu creio em Deus. E não professo só com palavras, mas com atitudes e com ações. Pode provar a minha fé, porque ela é autêntica e verdadeira. Ao invés de amaldiçoar o imperador, os cristãos oravam por eles. Os cristãos glorificavam a Deus pela vida deles. Os cristãos se colocavam de joelho e oravam pela multidão faminta de ver sangue sendo derramado. Irmãos, perdão. Essa é a marca autêntica do cristão. Depois que os filhos eram devorados, dilacerados na frente daquela multidão, era a hora do pai, era a hora da mãe, eram trancados no calabouço e continuavam louvando a Deus, bendizendo ao Senhor e glorificando ao Senhor a noite inteira. Não tinha lamento, não tinha choro, tinha glorificação e louvor. Tinha oração pela vida dos inimigos que se colocaram diante daquele povo. Oração, louvor e palavras de gratidão e não de murmuração. Isso é ser um cristão autêntico. E quando o imperador ouvia o cantarolar daqueles irmãos, o seu coração se enchia de ira, de amargura e de laços do inferno. E ele se levantava e mandava arrancar a língua daqueles irmãos. Cortavam a língua deles, sem língua, sangrando, louvaram ao Senhor e oravam em seus corações: Senhor, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é ser cristão, isso é ser imitador de Cristo, não é essa modinha de evangelho que a gente está vendo hoje aí fora. Onde se prega: se você aceitar Jesus, seus problemas acabaram, prosperidade vai vir sobre a sua vida, riqueza vai vir sobre a sua vida, não vai ter mais problema, determina em oração e tudo vai acontecer, os céus vão se abrir e todas as bênçãos da terra vão acontecer sobre a sua vida. Não! Quem prometeu isso a Jesus não foi o pai dele, foi o diabo quando o levou para ser tentado.
Se prostra diante de mim e os reinos dessa terra te serão dados. Riquezas, bens, prosperidade financeira, tudo isso que você vê, aonde o seu olho alcança, eu te darei. Esse evangelho é um evangelho falso. A palavra de Deus chama de ajuntamento e sinagoga de Satanás. Por isso que a igreja de Deus, ela conhece profundamente a palavra, porque a palavra é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, discernimento. A palavra brilha e nós identificamos falso, isso daqui é verdadeiro. Heresia, não, isso daqui é a doutrina sã da palavra e da graça de Deus em Cristo Jesus. A igreja é mestra, ela não será enganada de forma alguma. E esses pais, com a língua arrancada, sangrando, eram colocados diante da multidão, agora negam o seu Deus, e ao invés de negar, oravam a Deus naquele momento de luta, de sangue e de dor. Qual é o momento de luta que você está passando, irmão? Qual é o momento de dor que nós estamos passando? Vamos refletir. Se aproxima disso? Está perto disso? Ou está extremamente distante disso? Louvamos a Deus e oramos a Deus, ou murmuramos diante das lutas e das adversidades da vida? A nossa oração aqui nessa noite, irmãos, é para que o Senhor, através do Espírito Santo, possa trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Senhor, transforma-me. Senhor, trabalha no meu coração. John Wesley orava dizendo: Senhor, que a minha vida não seja inútil na face da terra, mas que eu possa ver através da minha vida o teu nome sendo glorificado. Testemunho daqueles irmãos que morriam diante de todos, que estavam exaltados querendo ver sangue naquele momento, não foi em vão, irmãos. Quanto mais aqueles irmãos tombavam, quanto mais aqueles irmãos morriam, quanto mais aqueles irmãos recebiam os flagelos da vida, quanto mais as dificuldades eram expressadas na vida daqueles irmãos, mais as pessoas olhavam e ficavam impactadas. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou presenciando aqui? Eu estou vendo pessoas que estão morrendo, pessoas que estão vendo seu filho morrendo, sendo dilacerados, e eles continuam orando, continuam perdoando os seus inimigos, continuam glorificando a Deus. Que Deus é esse? E vidas se rendiam aos pés do Senhor, vidas e mais vidas, e vidas e mais vidas se lançavam aos pés de Cristo e reconheciam: Jesus Cristo é o Senhor. Através da minha vida, irmãos, da sua vida, sendo moldada e trabalhada pelo Espírito Santo, vidas e mais vidas serão alcançadas para a glória e nome do Senhor. Na medida que você entende o perdão que você recebeu, na medida que você entende o tamanho da dívida que estava sobre nós, maior gratidão você tem. Quanto mais trevas você entende que você é, maior será o brilho da luz de Cristo. Se você estiver aqui em Vila Velha agora, uma cidade, e você olhar para o céu, quantas estrelas nós vamos enxergar? Quantas? 2? 1? Nenhuma? 3? Se tivesse aberto aqui seria bom, né? Bater o olho e olhar no céu. Olha no céu, irmãos, e vê quantas estrelas você enxerga. Sabe por que você não enxerga estrela aqui em Vila Velha? Sabe por quê? Porque a cidade é iluminada, porque tem luz ao nosso redor. Agora vai para o interior, se afasta um pouco da cidade, aonde não tem luz, sobe no monte e olha para cima, você vai ver o céu repleto de estrelas. E é exatamente assim na vida do servo de Deus. Quanto mais você acha que tem luz, que você é bom, quanto mais você acha que você é importante, quanto mais você acha que você tem alguma coisa para dar, menos a glória de Deus você enxerga. Agora, quando você reconhece: Senhor, tamanho da dívida que eu tive, impagável,
Senhor, quão miserável homem que eu sou. Senhor, quão pobre, desprezível pecador que eu sou. Eu não consigo deixar de pecar. Eu erro, eu penso alguma coisa, eu falo, eu me iro, eu fico nervoso com os meus filhos. Às vezes eu faço alguma coisa e quando eu olho para mim eu falo: miserável homem que eu sou. Quanto mais eu entendo que eu preciso de Deus, mais a glória de Deus eu vejo na minha vida. Reconheça, meu irmão, reconheça, minha irmã, o quão pecador você é, o quão indigno nós somos, e quanto mais você diminuir, mais a glória de Deus vai crescer na sua vida, mais intimidade você vai ter com o Senhor, mais oração, mais intimidade, mais jejum, mais buscas, mais leitura da palavra, mais dedicação você vai ter na sua vida, e o nome do Senhor assim vai ser glorificado em você, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Perdoa aqueles que estão perto de você, ao invés de pegar pelo colarinho como aquele homem fez e falar: paga minha dívida. Sabe quanto que ele devia? 100 denários. Era como se fosse assim, uma mixariazinha. E aquele homem não foi capaz de perdoar uma mixaria, sendo que ele recebeu o perdão de algo impagável. Irmãos, nós precisamos orar, não é verdade? Precisamos nos dedicar ao Senhor, precisamos buscar a Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Deus de fato é. E quanto mais nós fizermos isso, mais a glória de Deus vai resplandecer. 2 homens, nós falamos aqui na terça-feira quando nós estávamos orando, no passado, John Wesley e George Whitefield. Esses homens, 3 com o irmão de John Wesley, se colocaram de joelhos e oraram a Deus, buscaram ao Senhor com esse entendimento que nós estamos falando aqui. E através de 3 homens que se dobraram diante de Deus, 3 tochas acesas, 3 homens que reconheceram quão pobres e necessitados eles são e quão glorioso Deus é, buscaram, oraram, leram a palavra de Deus. Conhecimento e oração, 2 coisas inseparáveis. Conhecimento e prática, um casamento que jamais pode se divorciar. E esses 3 homens que se colocaram diante de Deus em oração, fizeram, pela graça de Deus, com que um país inteiro se rendesse aos pés de Cristo. Os prostíbulos se fecharam, os bares se fecharam, os tabernáculos da época se fecharam, as dívidas foram pagas, divórcio acabou. Agora, quando a gente olha hoje para o seio da igreja brasileira, e você olha para o mundo, é a mesma coisa. Isso não é avivamento de verdade. Avivamento genuíno e puro da palavra de Deus são homens como eu e você, pecadores, mortos nos seus pecados, ressuscitarem diante de um Deus poderoso, vivos agora. Para quê? Para adorar a Deus, para dizer não ao pecado e sim para Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Se 3 homens abalaram um país inteiro, imagina uma igreja. Imagine o número de pessoas que nós temos aqui. O Brasil inteiro treme, irmãos, porque Deus abençoa aqueles que de fato são servos e cristãos genuínos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente.